Olá pessoal, meu nome é Jennifer Berger, advogada, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bem interessante e que gera muitas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre paternidade, exame de DNA e o que fazer nesses casos. E para falar sobre isso, nós vamos usar um trecho do filme A Teoria do Caos. No filme, o Frank é uma pessoa extremamente organizada. Ele é casado com uma namorada desde aquela época da juventude. E ele leva aquela vida considerada perfeitinha. Só que em determinado momento, ele acaba descobrindo que a filha, que ele criou durante tantos anos, pode não ser a filha biológica dele. E aí que surge a grande pergunta. Juridicamente, o que o Frank poderia fazer nessa situação? Nesse caso, existe uma ação que a gente chama de ação negatória de paternidade, que está prevista ali no Código Civil no 1601. Essa ação, ela serve justamente para judicialmente desconstituir a paternidade quando a pessoa já registrou a criança como filho. Também podemos relacionar o 1604 do Código Civil, que trata da possibilidade da desconstituição do registro lá no caso de erro ou falsidade. Mas muita gente pensa que basta fazer o exame de DNA e pronto, automaticamente deixa de ser o pai. Não é bem assim. Hoje no direito brasileiro existem alguns requisitos muito importantes e nós vamos falar eles agora para você. Esses requisitos, eles precisam existir juntos, não basta apenas um deles. O primeiro requisito é que o exame de DNA dá negativo. Ou seja, ele vai ficar comprovado que não existe vínculo biológico. Mas, além disso, também precisa ficar demonstrado que não existe vínculo socioafetivo entre esse pai e esse filho. Se durante muitos anos aquela pessoa exerceu verdadeiramente aquele papel de pai, levando a criança na escola, cuidando, dando amor, carinho, ele vai ser reconhecido socialmente como pai. O judiciário também pode entender que existe sim uma paternidade socioafetiva. Só relembrando que esse entendimento está ali fundamentado também no Código Civil, no 1593 ao 1596, e também previsto ali no 227 da nossa Constituição Federal, que estabelece ali a igualdade entre os filhos. E isso é muito importante porque mesmo que o DNA seja negativo, a ação negatória ela pode não ser aceita pela justiça. E o que isso quer dizer? Que no direito de família atual, nem sempre a verdade biológica vai prevalecer sobre a afetiva. Além disso, quando a gente fala em investigação de paternidade, nós temos aquela Lei 8560 de 92. Ela regulamenta esta ação no Brasil. Essa ação investigatória, ela pode ser proposta pela mãe representando a criança, pelo suposto pai ou até pela própria criança depois que atingir a maioridade. Por quê? Ele tem também o direito à filiação. Em outro caso, o genitor ele pode fazer o teste do DNA sem a anuência da mãe quando este possui aquele momento dentro do poder familiar. Normalmente o processo ele é assim: entra-se com a ação, corre a citação da outra parte, é solicitado o exame de DNA e depois o juiz avalia todas as provas. Os exames particulares eles podem variar de 300 a 600 reais dependendo do laboratório. Na modalidade judicial, o exame ele costuma ir para um laboratório que é conveniado ao judiciário. Quando o suposto pai ele se nega, por exemplo, a participar, a súmula 301 do STJ ele estabelece que a recusa em fazer o exame de DNA pode gerar a presunção da paternidade, viu? E uma outra situação é quando o pai ele está em local que a gente chama de incerto e não sabido. A justiça ela pode sim autorizar o exame de DNA indireto, que é quando se chamam os parentes, pais, irmãos, né, mais próximos, para realizar o exame genético. Agora, se der negativo o resultado, o homem ele pode requerer uma indenização por danos morais, mas não contra a criança, mas contra a mãe, se comprovada a má-fé da genitora. Eu vou deixar a descrição aqui de alguns casos positivos para vocês olharem. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Geralmente tem uma polêmica aí, né? Curta, compartilhe nas redes sociais e, pessoal, não esqueçam do nosso sorteio do Vale Presente na sexta-feira. Tem que curtir o story e comentar um filme ali que vocês querem que a gente analise aqui no canal. Um abraço e até a próxima semana.